Mas eu quero dar aqui um rapidíssimo, não é nem resumo, eu quero falar só sobre alguns pontos que foram falados aqui na sexta e no sábado para eu partir de onde eu vou iniciar, porque parece que foi combinado. Mas a minha esposa está aqui e ela pode testemunhar ao meu favor que esse sermão aqui ele foi feito na quinta-feira. Jesuicidência, né? Porque sexta-feira eu não teria tempo de preparar sermão, sábado muito menos e hoje também não. Então eu sentei lá em casa na quinta-feira e eu organizei todos os meus pensamentos, mas esse tema ele já está sendo falado no meu coração há 2, 3 meses atrás. Tanto que eu quase preguei ele antes da conferência. O Espírito Santo falou assim, calma, você está muito ansioso. Eu te dei só para você pensar sobre o assunto. Você vai falar nessa data. Eu falei, beleza, vou aquietar minha alma aqui e vou obedecer o que ele disse. Mas, gente, Deus é bom demais. Então, foi falado algumas coisas muito sérias, como o Rodrigão diz, né? Seríssimas, que foram trazidas aqui, realidades para todos nós, que de fato, como a Nicole disse, se nós praticarmos aquilo que nós escutamos aqui esses dias, e sinceramente, irmãos, se nós praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo na Atos há 3 anos, de fato nós vamos desenvolvendo a nossa salvação e nós vamos amadurecendo, porque vai falar sobre o que aqui na igreja? Sobre o Evangelho. A nossa conferência desse ano, maturidade. E do ano que vem, maturidade. E do outro ano, se Jesus não falar para mudar, porque é Ele que manda. Se Ele falar, muda, a gente muda. Mas se Ele não falar para mudar, irmãos, a gente vai falar sobre maturidade, sabe até quando? Até Jesus voltar. Isso aí eu quero algo novo. Está no lugar errado. Aqui a gente vai falar sobre os princípios que já foram estabelecidos por Deus. Mas foi falado algumas coisas que eu acho que eu preciso focar aqui, principalmente para aqueles que estavam ausentes. A questão que foi tratada aqui foi sobre maturidade, porque eu sei que é um tema amplo, mas falando especificamente sobre maturidade da igreja, e quando o Leandro ele vai trazer sobre os aspectos da vida de Salomão, ele vai falar sobre aquilo que Salomão ele enxerga debaixo do sol, ou seja, sobre a nossa realidade. Uma das coisas que mostra que nós não somos maduros é a partir do momento que a gente quer fugir daquilo que é real para nós. Por exemplo, a sua humanidade é algo real. A nossa pecaminosidade é algo real. O problema do crente é quando ele tenta fugir de algo que é uma realidade para ele. Tudo bem, nós não somos escravos do pecado, fomos libertos do império das trevas. Agora pertencemos a Deus, nós não precisamos mais estar sob o domínio do pecado, glória a Deus por isso. Mas Tiago também vai dizer o seguinte, aquele que diz que não peca, já comete o pecado. Porque infelizmente é uma realidade que ainda é vigente na nossa carne. Quando o nosso corpo for glorificado, aí venceremos de uma vez por todas a morte, o pecado, e como foi lido aqui, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque estaremos com o amado de nossas almas eternamente. Glória a Deus por isso. Mas até que isso chegue, nós precisamos encarar a nossa realidade, ou seja, tudo aquilo que está debaixo do sol. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não queremos encarar as nossas debilidades. Então, ele falou sobre Salomão e sobre como o homem mais sábio do mundo, e eu gosto muito da Bíblia, porque ela fala sobre homens e mulheres, mas a Bíblia também deixa claro como que esses homens e mulheres, mesmo sendo usados por Deus, eles não são infalíveis. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas quebrou o reino. O reino foi dividido por causa dele. Porque o que os teólogos vão chamar de Salomão é que Salomão é o Adão maduro. E enquanto nós temos uma realidade de ser como Cristo, é o que a Bíblia diz, nós estamos correndo para ser o Salomão maduro, ou o Adão maduro que é visto em Salomão. Só que Salomão, no final da vida dele, no livro de Eclesiastes, ele está dizendo, não vale a pena ser o Adão maduro. Porque tudo que ele queria, ele fez. Tudo que ele podia ter, ele teve. Mas no final da vida dele, ele disse, na verdade, o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas não é o final de todas as coisas. O fim é a finalidade. O propósito de todas as coisas que foram criadas é o temor do Senhor. Salomão, ele inicia bem, mas ele termina mal.
Porque o mais importante é o fim de todas as coisas do que o começo. Ele começa construindo uma casa para Deus, ele termina construindo uma casa para ele. Ele começa engrandecendo o nome de Deus por intermédio da sua sabedoria. E ele termina a vida falando sobre as suas próprias fraquezas por intermédio daquilo que ele fez. Se você ainda está caminhando um caminho para se tornar a sua melhor versão, eu vou te adiantar aqui. Salomão é a melhor versão de Adão na história da humanidade. E mesmo assim ela é insuficiente, ela é incompleta para revelar a glória de Deus por intermédio das nossas vidas. Apenas Jesus Cristo, o homem perfeito, o Adão perfeito, o último Adão, como a Escritura nos diz, apenas ele, não da descendência humana de Adão, mas da descendência espiritual do próprio Deus. Só ele pode vivificar a vontade de Deus nos nossos corações, para que nós possamos de fato começar a compreender qual é o temor de Deus e quais são as implicações disso na nossa vida. Então hoje, como pastor local dessa igreja e percebendo algumas necessidades locais, eu quero humildemente descer um degrau e falar um pouco sobre o chão da fábrica. Porque eu gosto muito de falar sobre iluminismo renascentista, dei aula durante anos sobre isso, reforma protestante, sobre a pós-modernidade, modernidade líquida. Isso, irmãos, é fundamental, porque como nós conversamos esses dias com o Leandro, e ele citou aqui, uma das características de uma igreja neopentecostal é estar desgarrado da historicidade da igreja. É você não saber sobre a história da igreja, é você não saber sobre os erros do passado, é você não saber nada da historicidade. E por que isso é um erro? Porque você vai continuar cometendo os mesmos erros do passado. A igreja continua cometendo alguns erros do passado porque nós não, graças a Deus, mas tem uma boa parte que está desgarrada da historicidade. Isso é uma característica neopentecostal do novo, que tem muito a ver com o iluminismo renascentista, com a pós-modernidade. Você não precisa saber de fato o que é a realidade, porque agora você pode viver baseado nas suas experiências. E daí os cultos experienciais. E daí você precisa sentir a presença de Deus. E daí você precisa sentir um arrepio no seu braço para dizer que aquele culto foi bom. Como que nós abraçamos essa ideologia pós-moderna. Então nós precisamos voltar à historicidade para que haja uma aplicabilidade nas nossas vidas. Olha o que a Bíblia define sobre fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e o fundamento daquilo que nós não vimos. Ou seja, porque eu tenho convicção daquilo que eu não vi, historicidade, mas tenho conhecimento, eu não tenho expectativa de uma probabilidade, mas eu tenho uma certeza das coisas que me esperam no futuro. Jesus, ele vai voltar com poder e glória sobre as nuvens. Não é uma probabilidade, não é uma expectativa, é uma certeza. Mas essa certeza, ela só se torna uma certeza no meu coração a partir do momento que eu tenho convicção daquilo que eu não vi. Descendo um pouquinho para o chão da fábrica, eu quero falar sobre algumas aplicações de tudo isso que foi falado na sexta-feira, no sábado, como que nós podemos aplicar isso de forma prática. Eu quero trazer isso nessa noite. E o título desse sermão é A Sociedade dos Amputados. Eu gosto desses nomes assim para chocar um pouquinho. Porque talvez você está tentando chegar inteiro demais. O que Jesus quer de você é que você chegue sem a maioria das partes que você tem. Eu quero chegar inteiro, eu quero chegar íntegro. Não é sobre isso o Evangelho. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 29. Deixa eu ver se eu consigo me virar aqui. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Jesus disse o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois é melhor que perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno.
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo vá para o inferno. Curve sua cabeça, vamos orar nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor corrige aqueles filhos que o Senhor ama. A tua palavra nos garante que quando o Senhor quer deixar de exercer amor sobre uma pessoa, o Senhor entrega essas pessoas a viverem as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e nós não queremos viver os nossos desejos. Nós não queremos viver as nossas vontades, e o Senhor tem alinhado o nosso coração. O Senhor tem ferido o nosso coração, não para a morte, mas o Senhor tem ferido o nosso coração para que possamos ser alargados, acrescentados, amadurecidos na Tua palavra. Então, nesse momento, Senhor, nós nos submetemos mais uma vez à Tua palavra. Que nesse domingo, nesse dia que simboliza o dia da ressurreição de Cristo, que o Teu Espírito Santo venha ressuscitar em nossos corações aquilo que já foi plantado anteriormente, mas ficou para trás. E na vida dos meus irmãos que nunca receberam essa semente, que o Teu Espírito possa plantar a semente da palavra, que é viva, eficaz e incorruptível, para que possam frutificar e possam de fato viver uma vida para a glória de Deus, no conhecimento e no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler aqui um conselho de Jesus. Um conselho sobre como nós devemos nos portar diante do pecado. Vamos ler novamente. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele. Pois é melhor que você perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo vá para o inferno. É um conselho de Jesus sobre a forma como nós devemos nos portar diante do pecado, que é uma realidade na nossa vida. Então Jesus, ele nos ensina sobre a necessidade de remover das nossas vidas as fontes de tentação. Jesus, ele está exigindo dos seus discípulos, daqueles que de fato querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele está exigindo uma ação drástica da nossa parte. É claro que aqui ele está usando uma hipérbole, que é uma figura de linguagem que vai falar sobre exagero, porque a pretensão do exagero aqui não é a literalidade do texto. É claro que ele não está falando sobre, olha, o cego, esse é que é o bom, o aleijado, esse é que é o bom. Não, porque as pessoas que são deficientes, o cego, ele também pode pecar, ele também pode cobiçar. Então ele não está estabelecendo um padrão de santidade mediante uma deficiência. É uma figura de linguagem, uma hipérbole que está exagerando para que nós possamos entender qual que é a ação drástica da nossa parte que ele espera. Então a intenção de fato aqui é mostrar necessidade sobre uma ação nossa diante do pecado, ao ponto de dizer, é melhor você perder uma parte do que você se perder por inteiro. Talvez daí eu tenha extraído o título do A Sociedade dos Amputados. Está querendo chegar inteiro demais. Está querendo chegar muito bem no final das coisas. Mas eu acho que a nossa perspectiva sobre isso não está correta de acordo com o Evangelho. É isso que eu quero trazer nessa manhã. Ao ponto de Jesus falar assim, olha, talvez uma pequena parte pode levar a maior parte para um lugar onde você não está esperando. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas ele é comum, que chamam pecados de estimação. Que não é que nós estamos mais sob o domínio do pecado, mas nós nos relacionamos deliberadamente com alguns pecados como se isso não levasse a nada. Olha o que 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. 1 João, capítulo 2, 15 e 17. É um recado para a igreja isso.
não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O texto ele está explicando quais as coisas? Não. Então o que ele está dizendo? Todas as coisas. Se ele não está especificando quais coisas são, ele está falando sobre, ele está generalizando. Ele está dizendo, olha, não ameis as coisas, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você é crente e ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Só que dizer que o amor do Pai não está em você, diz que você não nasceu de novo. Então você não foi convertido, você foi convencido de que você é um religioso. Porque tudo que há no mundo, há desejo da carne. Vamos ler de novo essa parte? Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai. Eu sei que inicialmente parece que vai ser conflitante com o que foi falado aqui na sexta e no sábado, mas no final vai dar tudo certo. Então, acompanhe a linha de raciocínio comigo. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, paz. Bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Pronto. Então João aqui claramente, ele está pretendendo falar sobre as tentações do mundo de forma clara, de forma compreensiva. O texto ele é autoexplicativo, irmãos. Se você lê o texto, você não precisa de um comentário bíblico para entender o texto. Ele é claro, ele é explicativo. Ele está dizendo na expressão o que há no mundo, ele está falando, olha, todos os aspectos físicos, aspectos econômicos, aspectos artísticos, seja o que for. Até por isso que lá mais para frente no capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer assim, olha, o mundo inteiro jaz no maligno. O que isso significa? Significa que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. O que isso significa? Tudo que os seus olhos veem está sob a influência do maligno. Tudo que os nossos corpos tocam está sob o domínio do maligno. Tudo que as nossas línguas provam está sob o domínio do maligno. As nossas narinas cheiram, os nossos ouvidos ouvem. Tudo está sob a influência da queda. E talvez quando a Bíblia fala sobre palavra mundo, nós pensamos que é a nomenclatura evangeliquez de falar, está desviado, está no mundo. Não, quando a Bíblia fala sobre mundo, a palavra aqui é cosmos. A mesma raiz para cosmovisão é a palavra cosmos, que não quer dizer apenas sobre o planeta, mas ele está falando sobre uma ordem criada, ou seja, sobre um sistema de governo. Ele está falando sobre o modo vigente. João está afirmando que o sistema vigente, operacional do mundo, ele é controlado por Satanás. Então tudo que opera nesse sistema hoje, ele visa derrubar os planos de Deus. Ou seja, tudo que há nesse sistema, sob a influência de Satanás, está trabalhando para nos derrubar. Mesmo que a ordem em Gênesis seja, vocês têm que dominar. Hoje o que acontece? Nós somos dominados. É uma inversão de papéis por causa da queda. Então nós temos agora o sistema trabalhando contra a vontade de Deus. Então é por isso que a nossa luta, tem gente que fica preocupado só com o diabo. O diabo, irmão, o diabo é a menor das suas preocupações. A maior delas é a nossa carne, a segunda maior dela é o sistema que está sob
A influência de Satanás. Mas Satanás é um inimigo derrotado, eu já sei o final dele. Ele será jogado juntamente com os seus anjos e os seus seguidores no lago de fogo e enxofre. O final dele já está determinado. Então tudo que esse sistema ele pretende é para nos derrubar, é para nos tirar do plano de Deus. A realidade é o mundo, o sistema, o cosmos investe contra quem ama a Deus. É por isso que João está dizendo, você não pode amar as coisas desse sistema e dizer que o amor do Pai está em você. E eu acredito que assim como a maturidade ela não é cronológica, mas ela é uma decisão, o amor também ele não é sentimental, mas ele é uma decisão. Então não tem como eu tomar a decisão de me submeter a um sistema vigente que é submetido a Satanás e dizer que eu também faço escolha de amar a Deus, porque o amor de Deus está em mim. A realidade é, o sistema vigente é contra a vontade de Deus. E se você está em Cristo, ele também é contra a sua vontade, ou pelo menos deveria ser contra a sua vontade. Então ele investe de 3 maneiras diferentes aqui na análise do texto de João. Isso quer dizer que essa nossa natureza herdada de Adão, foi falado aqui esses dias, só existem 2 formas de você ver o mundo, ou a partir do renascentismo, do iluminismo renascentista, onde você se torna uma visão liberal, progressista, contemporânea, da pós-modernidade, líquida, nada mais faz sentido, você se torna um nihilista, ou seja, nada existe, daqui a pouco deixaremos de existir, porque só a matéria que existe, ou você enxerga todas as coisas a partir da reforma protestante dizendo, não, existe um Deus que ele é criador, mas ele também intervém na criação e ele confirmará no final de todas as coisas a sua vontade para a glória de Deus. Mas o que João está dizendo é que esse sistema, ele vai sim de 3 maneiras investir contra a vontade de Deus. E por que nós somos tocados com isso? Por causa da nossa natureza adâmica. Você é crente? Amém, glória a Deus, mas existe Adão em você. Mulher, você é crente? Glória a Deus, mas tem muita frase de Eva ecoando na sua boca e você está chamando de Espírito Santo. Às vezes a gente torna canônico aquilo que é apenas uma frase de internet. Eu já ouvi gente falando, se você não escuta o Espírito Santo, escuta a voz da sua mulher. Glória a Deus, desde que ela fale a mesma coisa que Deus falou. Porque não foi o que Eva fez no jardim. E assim também nós como homens, nós ecoamos muitas ações que Adão fez. Existe o Adão na nossa natureza, existe a Eva na nossa natureza, porque nós recebemos isso como herança. Assim como um pecou, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porque um pecou, nós recebemos como herança. Assim também como um foi justificado, todos nós recebemos a justiça de Deus como herança. Então, de fato, não é por obras. Mas João está falando que essas 3 coisas, elas estão no nosso ambiente, no nosso sistema, no nosso cosmos, onde nós estamos. E essa tríade de tentação, ela é um paralelismo com as tentações que já foram faladas na Bíblia anteriormente. Se nós lermos Mateus capítulo 4, verso 3, diz assim. Eu vou ler Mateus 4, 3, na verdade eu vou ler até o 9, tá? É melhor. 3 até o 9. Diz assim, olha, então o tentador, aproximando-se, disse, você conhece essa passagem? Estão comigo aqui? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Coloca o 4 aqui para mim na tela. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Agora vamos pular lá para o 8 e 9.
Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. A tentação de Jesus no deserto, Satanás tentando Jesus. Essa tentação de transformar a pedra em pão é relacionada ao desejo da carne. É um paralelismo entre Jesus, e daqui a pouco nós vamos chegar no Éden, mas quando Satanás está tentando Jesus em transformar pedra em pão, ele está falando sobre o desejo da carne. Quando ele vai exibir todos os reinos da terra, ele está tentando Jesus no desejo dos olhos. A tentação de se jogar do pináculo do templo. Onde era o pináculo do templo? A parte mais alta do templo. Se Jesus se joga de lá, a ideia do diabo é: os anjos vão te pegar, todo mundo vai reconhecer que você é o Filho de Deus e você não vai precisar morrer na cruz. Se jogue do pináculo, porque se está escrito, vai acontecer, que aos teus anjos lhe darão ordem. Essa tentação de jogar no pináculo é o orgulho da vida. Então nós temos desejo da carne, desejo dos olhos e orgulho da vida. Essa tríade também vai fazer um paralelo com a tentação que Satanás fez com Eva inicialmente. Porque lá no texto de Gênesis vai falar: o fruto ele é agradável ao paladar, ou seja, desejo da carne. E eu sei que quando nós falamos sobre carne na Bíblia, e existem muitos sentidos aqui metafóricos da palavra carne, a palavra sarx, carne, existem várias partes falando sobre animais, espécie humana, desejos, impulsos malignos, mas nenhuma dessas aplicações se encaixam aqui. Porque nós temos a debilidade, muitas vezes, de achar de que se a palavra é carne, ela significa carne em todos os textos. Mas aqui não é Paulo que está escrevendo, aqui é João que está escrevendo. Quando Paulo vai falar sobre carne, ele vai falar sobre concupiscências da carne, sobre pecado, sobre pecaminosidade. João aqui não está falando sobre esses impulsos malignos. Não se aplica aqui o que está escrito aqui. O que João está escrevendo aqui é sobre a intenção de satisfazer alguns desejos humanos que são possíveis. Então João não está pensando na pecaminosidade, João está pensando nas necessidades humanas, nos desejos humanos. Então qual que é a questão aqui, Pedro, se ele não está falando de pecado? É que a partir do momento que nós satisfazemos os nossos desejos de forma indisciplinada, isso se torna um pecado. E ao contrário da lei, se nós nos entregamos aos nossos desejos, que inicialmente são naturais e são bons, quando nós nos entregamos de forma indisciplinada, aquilo que é físico, prazeroso e material, como o Leandro disse aqui, que é criado por Deus para que nós possamos usufruir, desfrutar de todas as coisas, quando nós nos entregamos a isso de forma indisciplinada, o que eu estou dizendo é: o sistema de Satanás me capturou. Porque a primeira tentação no jardim é agradável ao paladar. A segunda tentação é atraente aos nossos olhos. Ou seja, irmãos, os nossos olhos, eles são as principais, ou ele é a principal via pela qual o mundo entra na nossa consciência. É a principal via pela qual o sistema entra na nossa alma. Nós fomos plantados no jardim com toda sorte de árvores, com todo deleite para os nossos olhos, para serem desfrutados da forma correta. E aqui a gente precisa de maturidade para entender isso. Porque ou a gente está no 8 ou a gente está no 80. Fomos plantados no jardim para desfrutar da criação. Mas só existe liberdade debaixo da obediência. Deus disse para Adão: você pode comer de todas as árvores, menos desta. Então nós podemos desfrutar de forma correta.
Irmãos, passear pelo mundo, quem não gosta de passear aí, talvez vocês são normais, eu sou um pouco anormal, mas quem gosta de passear, viajar, fotografar, né? Nossa, existem muitas maneiras bíblicas de nós desfrutarmos daquilo que foi criado por Deus. Existem muitas formas éticas, existem muitas formas corretas de desfrutarmos da criação e de tudo aquilo que está vigente, porque como foi dito aqui, Deus ele não disse tire-os do mundo, porque o sistema está sob o domínio do pecado, sobre a influência de Satanás. Eu vou traduzir essa oração para você na minha língua. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu preciso que ele seja um crente diante do sistema de Satanás. Porque ser cristão diante do sistema de Deus no futuro vai ser fácil, irmão. É por isso que a expectativa do cristão não é se tornar no futuro, mas é ser no presente para evidenciar uma obra que é interna. Ah, quando Jesus voltar? Não é assim que funciona. Então a gente pode desfrutar de todas as coisas bíblicas, éticas, de forma correta. Ou seja, mas nós precisamos regular com seriedade o que atrai os nossos olhos. Criança precisa do não o tempo todo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E a gente é crente criança. O que pode fazer? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Irmãos, o que eu quero aqui é emancipação intelectual. Você precisa saber o que você pode, o que você não pode fazer diante da liberdade condicionada à obediência segundo as Sagradas Escrituras. Ah, eu estou me sentindo reprimido com o que você está me falando. Tanto faz, irmãos. Porque eu não posso obrigar ninguém a obedecer às Sagradas Escrituras, mas você não pode dizer o que eu tenho que pregar ou deixar de pregar, não. Eu queria muito que todos obedecessem, mas eu sei que não é assim que funciona na realidade. E sinceramente, o que eu posso fazer? Continuar pregando o Evangelho. Eu continuo pregando o Evangelho. Continuo pregando o Evangelho. Então existem maneiras saudáveis que nós devemos viver. A gente precisa regular com seriedade o que atrai os nossos olhos, porque existe uma tentação de atrair os nossos olhos, assim como foi com Jesus, assim como foi com a mulher no jardim. E também o texto do jardim vai dizer: é desejável para dar entendimento. Parece que eu liguei para ele e falei assim: cara, o que você vai pregar? Eu vou colocar aqui. A palavra usada por João aqui para entendimento dá a ideia de arrogância, pretensão. É por isso que no texto que nós lemos de João ele vai falar sobre soberba da vida. Então quando a gente fala sobre a bios, a vida, né, biologia, biografia. Quando a gente fala sobre bios, a própria epístola de João, ela vai explicar qual que é a ideia central das escrituras sobre a Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir, irmãos, é o mesmo contexto. Ora, aquele que possuir os recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, glória a Deus, e fechar o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Obviamente que é uma pergunta retórica, porque não pode. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade. Quem que é o irmão aqui que está falando, irmão? Quem que é o irmão que está falando aqui, irmão? Pode falar. Para ser irmão tem que ser filho do mesmo pai. Se você vir o seu irmão passando necessidade, fechar o seu coração, como
pode permanecer nele o amor de Deus. Então essa expressão recursos deste mundo pode ser traduzido de outra forma, como por exemplo, bens temporários. Eu gosto da parte que a NVI vai traduzir isso, eu acho que ficou muito bem interpretada. Quando eu falo irmãos, eu estou falando de uma gama de pesquisa, não é a minha opinião, não. Existe uma linha que pensa da mesma forma. A NVI interpreta correta chamando de recursos materiais. Então, sim, João está falando sobre recursos materiais deste mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele está falando? Orgulho pelos bens temporais, que dão sustento à vida, essas coisas que todo mundo deseja, isso está dizendo que é uma realidade vigente desse sistema. Talvez uma das primeiras palavras que uma criança fala, depois de papai e mamãe, é meu. Porque isso está intrínseco na natureza. É o desejo de que tudo pertença a mim, como se eu fosse o meu próprio mundo, como se eu conseguisse gerir o meu próprio ecossistema. Então essas coisas o mundo deseja, ou seja, esse sistema deseja ser tentado e cair na tentação da soberba da vida, de confiar nos nossos recursos materiais. Isso está presente na nossa natureza. A questão que João está falando e que com uma só voz, com as escrituras está falando existe uma forma de como os gentios se portam e isso é natural para eles. Mas isso não pode ser natural. Não nos comportemos como os gentios, mas nós precisamos exercer a maturidade de desenvolver a nossa salvação e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, que é aquele homem maduro que conseguiu tocar nas esferas da sociedade sem ser corrompido pelo pecado. Eu não vou sentar naquela mesa ali não, que aquela mesa é dos escarnecedores. Vai estudar o texto bíblico, irmão, pelo amor de Deus. Aqui está sendo sorteado, cada domingo é um. Hoje foi o dono da cadeira. Está tudo bem, glória a Deus. Estão atendendo ele ali. Volte aqui, por favor. Quem que é o nosso maior exemplo de maturidade, irmãos? Volta aqui, por favor. Quem que é o seu maior exemplo de maturidade? É o Elon Musk? Não, né? Porque vai. Se Jesus é o nosso maior exemplo de maturidade, ou você acha que você é mais crente que Jesus? Tem gente que acha que é mais crente que de Jesus. Porque Jesus ele nos ensinou como viver uma vida sob o domínio do pecado sem ser pecador. Porque aquele que conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ele viveu nas esferas contaminadas pelo pecado, mas ele não se deixou contaminar por elas. Isso é maturidade. Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 15. Eu amo esse texto, apesar dele revelar a minha total incapacidade e incompetência, mas eu gosto dele. Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 15 diz assim, olha, ninguém. Ou seja, eu não estou falando aqui de cleros, leigos, de pastores e ninguém pode ser tentado. Ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aí já me perguntaram, né? Mas engraçado porque Deus, o texto do Antigo Testamento, fala que Deus tentou Abraão em algumas traduções. A palavra utilizada ali, que foi traduzida, por mais que não seja uma boa tradução, você tem que saber separar. Porque quando o texto está falando de tentação aqui, está falando de tentação para o mal. Não de tentar para a obediência, pelo amor de Deus.
Está falando sobre tentação de pecado. Então ele está dizendo, olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Para quê? Para o mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então existe um caminho. Primeira coisa, a fonte da tentação, ela não é externa, ela é interna. Você precisa entender isso. A fonte da tentação, ela não é externa, ela é interna. O texto está dizendo, ninguém pode falar que Deus é que está dando essa tentação, porque na verdade cada um está sendo tentado pela sua própria cobiça. Irmãos, o apóstolo Paulo está estudando os 10 mandamentos. Quando ele chega no último mandamento, qual que é o último mandamento? Muito bem, como todos vocês disseram em alto e bom som, não cobiçarás. Paulo está estudando os mandamentos. Quando ele chega no não cobiçarás, ele fala, ai de mim que sou pecador. Porque quando fala sobre não matar, irmão, dá até vontade, mas você não mata. Trânsito para mim é uma dificuldade. Graças a Deus pelo vidro fechado e o ar-condicionado e a música. Porque eu posso até falar alguma coisa, mas ninguém me escuta. Só minha esposa. Confesso, irmãos. Graças a Deus que não me desqualifica para o pastoreio, mas eu confesso, o trânsito é uma dificuldade para mim. Eu não fico falando palavrão, eu vou matar você, nada não, mas me dá uma estressada, isso aí me dá uma estressada. Falo, não, usa seta, isso aí é para ser usado. Essas coisas assim que você sabe como é que funciona. Mas quando Paulo chega na questão da cobiça, porque não matar, irmão, tudo bem. A gente consegue não matar, porque é algo externo. Vai para a cadeia, tem consequência. Não adulterar, aí você fica assim, meu Deus, é algo externo, não sei o quê. Mas quando fala sobre cobiça, o seu próximo muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem sabe o que você está fazendo. Então fala muito mais sobre uma questão de natureza do que sobre uma questão de ações, de obras. Então ele está falando, olha, ninguém está aqui porque Deus está entregando tentação, você é que cobiça mesmo. E quando a cobiça, que é a fonte, ela atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver sido concebida, ou seja, é uma tentação que Satanás entregou para a mulher. Olha, não é que esse fruto ele é bom? E o texto diz, quando ela percebeu que ele de fato é bom para dar entendimento, ou seja, a cobiça dela concebeu a possibilidade do pecado. É uma realidade interna, mas ainda não é uma realidade externa. Aí o texto vai continuar dizendo, olha, quando ela é concebida no meu coração, dá a luz ao pecado. Ou seja, é uma materialização da minha cobiça. O pecado, uma vez consumado, então gera a morte. Então, ele gera 2 tipos de morte. Primeiro, a morte no agora, porque tudo tem consequência. E se eu permanecer no pecado até a minha morte, vai gerar a morte eterna, que é a separação de Deus eternamente. Então, sinceramente, nesse sistema que nós vivemos, há sempre ocasião para a queda no mundo, irmãos. O sistema trabalha contra a vontade de Deus. Há sempre ocasião para o pecado nesse sistema vigente. Como eu já falei aqui, o sistema vigente é controlado por Satanás. Mas o que nos atrai são os nossos impulsos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Cada ocasião para o pecado, irmãos, também é uma oportunidade para obedecermos a Deus. Também há uma oportunidade para dizermos que nós nascemos de novo, que nós não estamos sob o pecado, sob o domínio do pecado, que nós não somos escravos do pecado. Jesus é o nosso maior exemplo de resistência. Eles estavam aguardando um Messias de resistência de forma diferente. Ele veio falar de uma outra resistência. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 4. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4. Portanto, também nós, visto que
Temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Aqueles que nós chamamos de heróis da fé, o texto diz nuvens de testemunhas. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está falando, é uma realidade vigente que dia após dia somos assediados. Lembra daquela música antiga? Todo dia o pecado vem e me chama, dia tem a tentação. Então você não é tentado porque você é fraco, você cai quando você é fraco. Tentação é algo vigente, tenazmente nos assedia, porque o sistema desse mundo é contra a vontade de Deus. Aí o texto vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta no sistema vigente, suportou a cruz, não fazendo caso a esta, e agora está assentado à direita de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando na vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Vou traduzir para você. Jesus, ele resistiu o sistema até a morte. O que você precisa fazer? Resista o sistema até a morte. Então não é algo que a maturidade vai fazer com que deixe de existir na sua vida. Nossa, agora eu estou um crente maduro. Nem o Satanás, ele me tenta mais. Mentira. A maturidade não é sobre ser tentado ou sobre não ser tentado. Isso é uma realidade vigente. Como o texto diz aqui, tenazmente está proposta, nos assedia. É um assédio, independe da sua vontade. Mas o que ele está dizendo é, assim como Cristo não se submeteu a esse sistema, ele está falando, olha, não é andar, irmão, é correr a carreira que foi proposta. Você está devagar demais. Hoje, na hora que eu estava vindo para cá, passando pela orla da praia, choveu um pouco, aí você já sabe como é que fica o coração do pastor, né? Eu falei, quem não tem barco não vai. Dá mais no nosso contexto. Aí o coração do pastor já fica desse jeito. Aí parou de chover, deu uns glória. Falei, glória, glória. Pronto. Mas eu sei como é que funciona. Aí eu fui andando pela praia e ainda estava caindo algumas gotinhas e tinha gente correndo na praia. Tinha gente conversando, tinha gente sorrindo, gente vivendo a vida, independente da chuva. E a gente, como crente, se começa a chover, a primeira coisa que a gente pensa é, não vou no culto. Não vou ter comunhão com os meus irmãos. A primeira coisa que a gente quer desfazer da nossa vida é justamente o que o texto está dizendo. Corra daquilo que te assedia para que você possa não viver a vontade de Deus. Não é correr como um evento, é correr como uma perseverança, irmãos. É um estilo de vida, a carreira que foi proposta. Porque nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então o processo descrito aqui de tentação, que nós lemos em Tiago, diz claramente, vocês serão tentados. E essa palavra tentado, ela dá a ideia de você será atraído para uma armadilha. Você será atraído para fora do esconderijo. É como se ele estivesse usando a mesma palavra para uma caça ou para uma pesca. Nós somos seduzidos pelos nossos próprios desejos e talvez a superestimação da nossa vontade permite que o desejo saia de controle disciplinado e se torne um desejo indisciplinado, gerando pecado na nossa vida.
Traduzindo para vocês, são as coisas boas que nós colocamos ela no lugar errado. São as coisas boas que nós colocamos no lugar de Deus e se tornam ídolos na nossa vida. Somos seduzidos, atraídos como uma armadilha por uma pesca ou uma caça. Ou seja, saia do seu ambiente. Fique aqui. E nós superestimamos a nossa vontade como se a nossa vontade fosse um padrão da vontade de Deus. É o antropomorfismo, a gente atribui a Deus sentimentos que são nossos. E isso o neopentecostalismo plantou no coração dos crentes. Eu estou sentindo isso. Aí automaticamente eu penso, Deus está sentindo isso. Casar com prostituta ninguém quer. Porque quando Deus quis mostrar o que ele estava sentindo, ele disse para Oséias, casa com a prostituta. Ele disse para os profetas, anda pelado, ou seja, seja ridicularizado. Se abstenha de todas as coisas, vá para o deserto. Essa é a vontade de Deus revelada na Bíblia de como Ele manifesta o desejo nos nossos corações. Agora, nós antropomorfizamos a nossa vontade como se a nossa vontade fosse de Deus. Quando, na verdade, nós estamos sendo seduzidos pelo pecado e é fácil enganar crente, irmão. Enganar crente é muito fácil, é só te dar uma coisa boa na sua mão, que automaticamente você vai falar assim, isso é de Deus. Coisa boa? Coisa boa, Adriano? É de Deus. Coisa boa? Não, certeza. O meu coração está sentindo que é de Deus. O que Satanás ofereceu de errado para Eva no jardim? Só coisa boa que ele deu. Só coisa boa que ele ofereceu para Jesus, irmão. O cara está com fome. Vamos comer? Vamos ser glorificados no pináculo do templo? Vamos. Coisas boas. Você é o filho de Deus. Essa é a sua. Irmãos, preste atenção. A métrica é a mesma. Você é filho de Deus. Você merece. Deus está aqui pronto para fazer as suas necessidades. Atender o que você precisa. O que você quer. O que você quer. Fale o que você quer. Eu quero te dar o que você quer. O que você quer? Eu estou aqui pronto para te dar o que você quer. E nós somos seduzidos pelos nossos próprios desejos. Porque nós superestimamos a nossa vontade como se fosse a vontade de Deus. A expressão seduzir aqui é a mesma de apanhar como uma isca. É uma sedução que é fornecida pelo mundo para alimentar os nossos desejos. O sistema de Satanás é fornecer aquilo que você quer, irmãos. A vontade de Deus é você viver aquilo que você não quer. Eu já falei isso várias vezes. Como que eu sei se eu estou vivendo a vontade de Deus? Você quer fazer o que você está fazendo? Você não está vivendo a vontade de Deus. Eu sinto prazer em tudo que eu faço. Você não está vivendo a vontade de Deus. Você é antropocêntrico. Você é pós-moderno. Você quer viver baseado nos seus prazeres, revelados no seu desejo de dopamina. Mas o que Salomão vai dizer? Que tudo isso é passageiro, temporário. O problema é a oportunidade que nós temos de viver a vontade de Deus também é passageira e temporária. E eu vou te falar uma coisa, tem uns que duram muito menos do que espera. Então a tentação dele é na medida certa da possibilidade de você não herdar a vida eterna. Então essa sedução ela é fornecida pelo mundo. Para quê? Para alimentar os nossos desejos. Então esse desejo sendo concebido, essa concepção traz a responsabilidade de encarar o resultado no ato mesmo.
Pecou? Beleza, essa é a sua responsabilidade. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Porque para discernir tem que ser no corpo mesmo. Ah, o irmão errou. Surpreendeu total de 0 pessoas, tomara, né? Expectativa 0. Glória a Deus, vamos abraçá-lo e vamos restaurá-lo. Só que existe uma responsabilidade de todos nós, como já que é através da nossa cobiça que nós somos tentados, de quê? De conceber e assumir a nossa responsabilidade de encarar o resultado pelo ato. Então o desejo sendo concebido, ele dá a luz ao pecado, ou seja, o término natural de uma gravidez é sempre o nascimento. E eu vou te falar uma coisa, eu sei que talvez vocês nunca passaram por isso, mas eu vou falar sobre mim. Terrível é a consciência de um arrependido depois que a semente do pecado foi plantada e germinada e deu fruto. É terrível, irmãos. É terrível você saber o que você tem que fazer e você não fazer o que você tem que fazer. Porque no final das contas a gente sabe que o problema está dentro de nós, porque o problema é a nossa cobiça. É a nossa natureza. Então, a partir do momento que gera um pecado, existe uma morte aqui agora, que são as consequências, mas também existe uma morte que é chamada de morte eterna, se nós permanecermos por muito tempo nisso, se nós nos entregarmos a um estilo de vida pecaminoso que está sob o governo de Satanás nessa era, nesse sistema, como uma realidade. O fruto do pecado é a morte. E eu vou te falar uma coisa, ninguém começa morrendo de uma vez só, pelo menos não do âmbito espiritual. Você percebe quando, cara, não está muito legal. A pessoa ela não fala mais do mesmo jeito, ela não age mais do mesmo jeito, ela não tem mais as mesmas relações, ela muda os desejos, então as coisas vão acontecendo. A pessoa que senta aqui na frente começa a sentar lá atrás. Aqui a gente tem pouco problema porque o espaço é pequeno, mas eu tenho bastante lida com a igreja. Eu sei como que funciona. Se é o cara fervoroso, Adriano, que senta no primeiro banco, vai passando o tempo, ele começa a sentar no meio, na hora que vê, está lá atrás e fica o culto todo mexendo no celular. Isso são indícios de que alguma coisa não está certa. O pecado que gera a morte eterna é uma junção de subprodutos do pecado e que nós vamos nos submetendo a ele num sistema vigente achando que nós estamos fazendo muitas vezes a vontade de Deus, mas nós estamos apenas sendo tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos olhos, pela nossa vontade. O pecado gera a morte. E essa tentação ela não começou agora, irmãos. A mulher foi tentada e depois seduziu ao homem, como o texto diz em Gênesis. Muitos homens e mulheres de Deus foram tentados. Jesus ele foi tentado. Isso não é um evento, isso é uma realidade para todos aqueles que se submetem à vontade de Deus. Então sim, existe uma necessidade de uma realidade, de uma amputação espiritual na nossa vida. É por isso que o texto de Mateus vai falar que o olho e a mão, quando a gente analisa o olho e a mão, são representações teológicas, de forma específica, da vulnerabilidade que o pecado, ele, plantado nessas áreas vulneráveis, ele gera frutos, ou seja, são os nossos pensamentos. Vulnerável a pecados. Joyce Meyer, uma mulher, uma escritora antiga, não estou aqui falando que você tem que ler, não, mas eu estou falando que ela tem um livro chamado O Campo de Batalha é a Mente, e é verdade. É por isso que Efésios vai dizer, o capacete da salvação, capacete é na mente, a batalha está na mente, os seus pensamentos, a sua mente é o primeiro campo de batalha para qualquer tentação. E eu disse lá atrás, os olhos são a primeira fonte para que nós possamos receber tudo aquilo que esse sistema quer nos entregar. Ou seja, por que você acha que em Apocalipse nós temos uma marca da besta, que é um sistema vigente também no futuro, que é uma marca na cabeça e nas mãos? Porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. É o princípio do gotejamento que foi falado aqui esses dias. Faça isso. Não vou fazer, não. Amanhã, faça isso. Não vou fazer, não. Depois de amanhã, faça isso. Daqui a um ano, faça isso. O diabo é paciente, irmãos. Ele tem bastante tempo.
Faça isso. 3 anos, faça isso. Chega uma hora que eu começo a considerar, será? Faça isso. Faça aquilo. Acho que eu vou fazer. Pensamentos, ações, padrão de pensamento modela comportamento, ações, relacionamentos, tudo aquilo que é vulnerável, o olho, a mão, essa ênfase na ação pessoal e na responsabilidade individual, que é a luta contra o pecado. Se você pegar todo esse aspecto de João, o pecado ele começa com um relacionamento intrapessoal, mas ele sempre desencadeia em relacionamentos interpessoais. Eu começo pecando na cobiça, mas isso vai fazer com que eu pense, com que eu haja, e isso também vai afetar a outras pessoas. Ou seja, o que eu estou propondo nessa noite, nessa manhã, é a mesma proposta de Jesus. Escolha um sofrimento temporário, escolha uma amputação, ou então a consequência, irmãos, é a perda da vida eterna. A consequência é você se distanciar da vontade de Deus. A consequência é aqueles que não são dos nossos sair do meio dos nossos. A consequência é você não viver de acordo com os desejos de Deus, os desígnios de Deus. É por isso que o convite, o conselho de Jesus é: olha, se o teu olho te faz pecar, é melhor você ficar sem olho. Se a tua mão te faz pecar, é melhor você ficar sem mão. Ampute aquilo que está te prejudicando no momento, para que isso não venha te prejudicar de forma eterna. Mas a gente está brincando com o pecado. E a ação aqui ela é drástica. Sentou numa mesa, irmãos, como eu me arrependo de não ter feito isso. Quantos cultos que eu já vi na minha vida, que a vontade era de levantar essa cadeira e falar assim: esse cara está pregando nada, eu vou para minha casa que é melhor. Só que eu tinha a Nicole do meu lado que ficava me segurando e fala: para Pedro, eu não estou falando que ela está errada não. Ela: para Pedro. Ela: fica calmo, porque ela me conhece, né? Quando o cara começa a falar asneira, eu já fico: oh meu Deus. Aí ela: fica calma. Mas eu vou tocar no chão da fábrica quando eu dizer: quando você senta na mesa de maledicência, o que você faz com o pecado? O que você faz? É uma ação drástica que você faz, porque a Bíblia quer a ação drástica de todos nós. É levantar e falar: irmão, das duas uma, ou você para de falar, ou levanta dessa mesa. Ou você fica assim, ou pior. Uma escolha de sofrimento temporário é a amputação dos desejos da nossa carne. Eu estou te falando, a sua carne quer que você seja maledicente. A sua carne quer que você viva em pecado. A sua carne, ela deseja tudo aquilo que esse sistema vigente ofereça. Porque o sistema, ele foi criado para satisfazer a nossa cobiça. Então, João Calvino ele vai citar o seguinte: a mortificação da carne é uma obra contínua que dura toda a vida. Olha aí, me enganaram. Disseram que quando eu fizesse o curso de maturidade que ia passar. Falaram que quando eu fizesse o curso de casais, o meu casamento ia ser perfeito. Falaram que quando eu fosse para uma igreja saudável, aí assim a minha vida estava... Se lascou. John Owen, um teólogo do passado, diz assim: olha, se você não matar o pecado vai matar você. E aí? Martinho Lutero diz assim: olha, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que façam ninho em nossos cabelos. Então a tentação você não pode impedir, porque todos somos tentados todos os dias, tenazmente. Mas quando o texto diz: corra,
Ele está dizendo, você pode impedir que esse pecado se torne uma realidade no seu coração e você pratique ele. Só que o problema é que a gente está dialogando demais com o pecado, irmãos. Existe uma ação drástica que nós devemos ter diante do que a Bíblia, do que as Sagradas Escrituras nos dizem. Então nós temos alguns exemplos práticos aqui de uma necessidade talvez de amputação. Você sabe que essa igreja aqui ela fala sobre ensino, comunhão e influência a partir do Evangelho. Então eu nunca falo contra as relações, desde que essas relações elas não sejam uma necessidade bíblica de amputação. Então talvez sim, você vai ter que desfazer amizades. Amputar amizades para que essas amizades parem de fazer você flertar com o pecado. Porque a minha vontade, o meu sonho era que você tivesse amizade com o não crente e você influenciasse ele. Mas se você não está conseguindo, fica na sua casa. Ampute essa amizade. Sabe-se lá se temporariamente, mas se você não está conseguindo, se na verdade você está sendo influenciado a pensamentos e ações adversas à palavra, você tem a obrigatoriedade de amputar isso da sua vida. Uma ação drástica. Eu não vou ser mais seu amigo, por quê? Porque eu amo o Senhor. Não, Pedro, mas a gente não pode fazer isso. Você está apenas querendo satisfazer a cobiça do seu coração, de viver num ambiente pecaminoso. Não coloca a culpa em Deus. Evitar ambientes que promovam a tentação. Aquele ambiente, ele é exaustivo na tentação para a sua vida. O que você está fazendo lá? Você vai porque você quer, ou estão colocando uma arma na sua cabeça. Você está namorando com o pecado. E depois vem falar assim, nossa, eu não sei porque que eu estou assim, sabe? Como foi falado aqui ontem, Leandro disse. Eu não sei porque eu estou assim, sabe? Eu estou, não sei, deve ser alguma coisa que eu comi. Aí você propõe uma leitura bíblica, aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ler a Bíblia de novo. A gente já leu o ano passado. Não, você não falou isso. Eu estudo Bíblia desde 2012, irmãos. Eu não estou nem na metade de conhecer o que a Bíblia diz a nosso respeito. Tu tá de brincadeira comigo. Tu propõe uma sala de oração, que não é uma sala de oração no modelo onde as pessoas estão achando aí que eles são o suprassumo da adoração, os linha de frente do Brasil. Nada disso, irmão. Não, é só o nome. Aqui a gente chega aqui e a gente ora. A gente propõe um ambiente de oração. Tu vem? Eu não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Mas para ambientes de tentação, você é rápido para poder estar lá. É veloz. Resolve o que tem que ser resolvido. Mas quando a Bíblia fala sobre uma ação drástica de amputar ambientes que promovam a tentação, isso não é Deus quem vai fazer. Deus, se o Senhor quiser, o Uber não vai chegar aqui, eu não vou para aquele lugar. Safado sem vergonha. Chega o Black de graça. Vai na sua porta. Abre a porta e fala: o que você quer? É só você pedir. Então a maturidade é entender, cara, nós podemos lidar com todas as coisas que estão sob a influência do diabo, porque nós nascemos de novo e nós precisamos de amadurecer sabendo que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca. O problema é quando isso se torna não só algo disciplinado nas nossas vidas, mas quando isso se torna algo indisciplinado, ou seja, quando eu perco o controle, quando aquilo já é algo que determina a minha vida. Olha, se isso não acontecer sendo pecado, então não, para mim não serve. Esse ambiente que promove tentação, ele não pode ser um ambiente que nós frequentemos.
Ah, mas o ambiente não interessa, eu estou falando da sua fraqueza. Não vá, ação drástica contra o pecado. O teu olho te faz pecar? Quer ir com os 2 olhos para o inferno? Problema seu, irmão. Eu não quero. E gostaria também que vocês não quisessem. Remova influências negativas da sua vida, por favor, irmãos. Porque você chega na casa de um crente, eu tenho amizade com alguém que não é crente. Aí você vai na casa desse não crente, tudo que o não crente faz normalmente, aí o crente vai se adaptar. Chega lá e faz tudo que o não crente faz. Só que quando o não crente vai na casa do crente, aí eles fazem tudo que o não crente faz e nada que o crente faz. Você não conseguiu perceber que você já tem um relacionamento com o pecado há muito tempo e acha que você nasceu de novo e que o amor do Pai está em você? E isso é sutil, irmãos. Nós tocamos nas esferas da sociedade, mas nós tocamos nas esferas da sociedade para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa influenciar através das nossas vidas. É o cara chegar naquele ambiente e falar assim, cara, ele não vai pecar porque ele está nesse ambiente. Mas quando eu analiso as minhas fraquezas, a Bíblia diz o seguinte, é melhor você perder o olho. É melhor você perder a mão. É melhor você parar de ir nesse ambiente. Sabe o que é curioso? É que esse texto, ele não está como uma ordem. Você não vai encontrar imperativos no texto. Ele foi escrito como um conselho. Cara, um conselho. Se eu fosse vocês, eu removi as influências negativas. Quais influências negativas hoje que nós temos? Pessoas, sim. Quais outras? Entretenimento. Eu fico preocupado, irmãos, porque o crente, ele é o seguinte, no culto, nós somos estritamente religiosos, não no mau sentido, mas no bom sentido. Nós somos litúrgicos. Glória a Deus por isso. Chega no entretenimento, a gente não consegue ser espiritual mais. É como se aqui fosse assim, aqui agora é minha hora de pecaminosidade. É uma folguinha de ser crente. Você quer meter essa para mim, que você vai fazer bloco para evangelizar no carnaval? Para, irmão. Para, por favor, menos. Não, eu estou indo no pagode toda sexta-feira porque eu estou fervoroso em oração. Para, irmão. Por favor. Não, por favor, não insulta a minha inteligência. E olha que ela é bem limitada. Ela é inexistente se comparada à inteligência do nosso Pai. Entretenimento, ou seja, Deus ele colocou o homem no jardim para que ele pudesse ter o entretenimento ali de forma disciplinada. Você pode fazer tudo, menos isso. Então, é uma liberdade debaixo da obediência às ordens de Deus. Mídias sociais, foi falado aqui esses dias, eu sempre falo e eu vou repetir, é um absurdo você passar horas e horas e horas e horas nas mídias sociais e achar que ler a Bíblia no ano é algo difícil. Isso é um absurdo. Você está achando que eu não estou no Instagram é porque eu sou o monge digital, irmãos? Sabe por que eu não estou no Instagram? Porque o Instagram me faz pecar, irmãos. É só eu, graças a Deus. Mas você namora com o pecado o tempo todo. Você não rompe as fontes o tempo todo.
eu e você, precisamos de uma ação drástica com tudo aquilo que promova esse sistema que é externo, ser um sistema interno vigente no nosso coração. Ah, Pedro, se eu não ler mais a Bíblia, eu vou deixar de ser salvo? Não, irmãos. Porque a salvação ela não é por obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque eu já escutei pessoas falando, glória a Deus, eu já li a Bíblia 35 vezes. O problema não é quantas vezes você leu a Bíblia, o problema é quantas vezes você pratica a Bíblia. Só que para praticar você precisa conhecer. Isso exige que nós nos debrucemos na palavra. A questão não é sobre isso. Mas nós perdemos a noção, por causa do sistema vigente, do que é prioridade nas nossas vidas. Você não vai perder a salvação, que esse é um outro assunto. Aleluia. Você não vai perder a salvação se você não ler a Bíblia. Mas você vai deixar de ser um crente maduro. A maturidade ela não é cronológica, ela é uma escolha. O dia todo enfurnado em entretenimento, o dia todo enfurnado em mídias sociais, todo o tempo que nós temos hoje, repara para você ver, tenho certeza que você já deve ter reparado, todo o intervalo que você tem, você deposita na inserção de dopamina na sua cabeça. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele vai falar que a nossa sociedade, a sociedade atual, ela não é mais coercitiva. Não existe mais isso na mentalidade pós-moderna. Você falar não para alguém, não, mas isso é um absurdo. Você tentar corrigir alguém, não, mas isso não pode. O que nós queremos agora é alimentar os nossos prazeres e os nossos desejos, e isso passa muito por influências negativas que você tem escutado. Então não tem como você ser um marido de acordo com a vontade de Deus, uma mulher de acordo com a vontade de Deus, um cidadão de acordo com a vontade de Deus, se você come porcaria o dia todo. Vez em quando, de 15 em 15 dias, vem escutar uma mensagem aqui e olhe lá se não ficar mexendo no celular na hora da mensagem. Mas é o dia todo. Pá. Na hora que a bosta do leite derrama, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Perdi minha família, mas eu não sei o que aconteceu. Sabe o que é? É porque você não teve uma ação drástica contra o pecado. E não finge de bobo comigo não, que você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Irmãos, nós sabemos qual é o ambiente de tentação para a nossa cobiça. Estou falando mentira aqui, irmãos? O problema é que a gente tenta dialogar com essas coisas. Não, não, eu vou lá para ver o que vai dar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, a graça que Deus derrama sobre as nossas vidas é justamente um poder de Deus para que nós possamos lutar contra o pecado. Se o pecado ele habita na nossa carne, irmãos, a Bíblia diz que da mesma forma que vem a tentação, Deus também dá o escape para a tentação. Então é um caminho duplo, é paralelo. Você escolhe pecar ou você escolhe não pecar. Você que não nasceu de novo, que está aqui só me olhando como se tivesse nascido de novo, você não escolhe não pecar, você é escravo do pecado. Então você não pode escolher não pecar, isso é natural para você. Mas se todos nós aqui nascemos de novo, a Bíblia é clara dizendo, o pecado, o estilo de vida de pecado,
é uma escolha que eu faço, porque da mesma hora que vem a tentação do inimigo, do sistema vigente que está sob domínio do pecado, Deus, pela sua graça e pelo seu poder, Ele também dá a possibilidade de você não pecar, porque a graça é uma força capacitadora para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então essa amputação espiritual, ela não é um ato de autossalvação. Não, estou me salvando. Não é sobre isso. Mas ela é uma resposta à graça de Deus, irmãos. E é por isso que eu falei da importância da oração. Falei aqui sobre a oração da sala de oração, mas a questão é, quantas vezes você tem entrado no seu quarto, fechado a tua porta e falado com o teu pai que está em secreto para que ele te recompense? Quantas? Abra os olhos, irmãos. Abra os olhos. Tim Keller, no livro que nós já estudamos há um tempo atrás, e ele vai transmitir essa mensagem, ele vai falar, olha, um ídolo no coração, em uma parte do livro ele vai falar assim, sabe como identificar um ídolo no nosso coração? É só você fazer uma análise daquilo que você gasta mais o seu tempo e a sua força e os seus pensamentos. O que você pensa mais ao longo do dia? O que mais você imprime a sua força ao longo do dia? O que mais você gasta os seus pensamentos ao longo do dia, o seu tempo ao longo do dia? Parabéns, você é idólatra. Não, Pedro, mas não pode funcionar dessa forma. Por quê? Porque eu trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia. Lembra o que o Leandro falou ontem, vocês que estavam aqui? A questão não é Deus, família e trabalho. A questão é Deus na família, Deus no trabalho e Deus na igreja. Será que no seu trabalho, qual é a linha de pensamento da sua produção no seu trabalho? Sabe por quê? Às vezes quando eu cito Lutero aqui, falo que trabalhar de acordo com a vontade de Deus é você fazer um bom sapato e vender por um preço justo. E parece que isso é o suficiente, mas não é. A questão não é só fazer um bom sapato e vender por um preço justo. A questão é fazer um bom sapato, vender por um preço justo, mas saber quem que vai calçar aquele sapato. Ou seja, tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Quem que calçaria esse sapato? O próprio Jesus Cristo. Então existe uma centralidade da cristandade na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Agora, eu passo o dia todo com a minha mente desligada, desconectada, fazendo o que tem que fazer, da forma que tem que fazer. No final do dia, eu venho aqui na sala de oração e falo, lembrei, tem um Deus que eu preciso orar. Você é idólatra. Quando nós colocamos coisas boas, que nós precisamos lidar com elas, e nós estamos capacitados espiritualmente para lidar com elas, mas por causa da nossa cobiça somos tentados, e nós pegamos tudo aquilo que Deus tem nos dado, e nós estamos construindo um bezerro de ouro e falando, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é meu Deus. Então sim, eu vou falar sobre a importância da oração. Eu vou falar sim sobre a importância da palavra. Ano que vem, vamos ler a Bíblia de novo, irmão. Eu não vou nem perguntar quem está em dia com a leitura bíblica aqui, não, porque eu não quero nem passar essa vergonha. E tudo isso é na dependência do Espírito Santo. Então a gente não vence tentação com metodologia. A gente vence tentação se entregando ao autor e consumador da nossa fé. Mas não dá para dizer que... Irmãos, há uma promessa de perdão e restauração para todos aqueles que se arrependem e buscam a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia! Obrigado pela tua bondade. Então, se nós tivermos que falar sobre essa sociedade de amputados, é sim, é um chamado à comunidade.
pessoal da música pode subir aqui, é um chamado à comunidade da fé para um lugar de encorajamento contra o pecado, irmãos. Eu estou encorajando você, não viva no pecado, não viva no pecado, não viva no pecado, seja drástico contra o pecado, corte os laços que influenciem, que seduzam você a viver uma vida de pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Você sabe de que olho e de que mão eu estou falando, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Ele está falando, cara, isso aqui é o seu olho, isso aqui é a sua mão. Só que a gente está falando sobre o Rei do Universo, o único ser que nunca não existiu, o Pai da eternidade, e Ele está dizendo assim, olha, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer, irmão. Deus não vai tirar a armadilha de tentação da sua vida, não. Ele providenciou o escape. Então pare de fazer oração boba, tola. Deus, não me deixe ser tentado. A oração não é essa. A oração é, não me deixes cair em tentação. É um chamado para que nós possamos o quê? É um lugar de encorajamento. Lute contra o pecado. Então, essa visão, né, de uma igreja composta por pessoas, e aqui a gente vai enxergar fraquezas, mazelas, mas a busca pela santidade, ela tem que ser radical, irmãos. Chega de apatia! Acorda! Isso é um aviso do Espírito Santo. Acorda! Pode viver na velocidade desse sistema. Vai acontecer naturalmente. Naturalmente você será lançado no lago de fogo e enxofre. Então a esperança da vida eterna, irmãos, é para aqueles que perseveram na fé. É para aqueles que sabem o significado de amputar partes da nossa vida. Você está lutando para chegar inteiro. O que Jesus quer é arrancar você de você mesmo. Eu quero chegar inteiro. Eu vou chegar. Você vai chegar inteiro. Não vai, irmão. Porque santificação é a desconstrução da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado. Você não tem que chegar inteiro, você tem que chegar como Cristo chegou. Eu sei que essa mensagem aqui é loucura, eu sei. Mas a Bíblia diz que ela é loucura para aqueles que não creem, ou seja, para aqueles que não nasceram de novo. Mas ela é salvação. Poder de Deus. Ou seja, a forma como Deus ele tem restaurado todas as coisas. Então, se eu tenho um convite para fazer para vocês nessa manhã se ajunte à sociedade dos amputados, irmãos. Aqueles que preferem perder uma parte do que perder tudo por amor ao Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E é por isso que eu vou preferir chegar cego, manco, surdo, mas eu chego contra a minha vontade e me submetendo à vontade do Criador. Você pode lidar com todas as esferas da sociedade, você pode lidar com as artes, você pode lidar com todas as coisas, só lembre-se disso. A partir do momento que isso se torna um pecado da sua vida, ou você chega amputado no reino de Deus, ou você vai todo para o inferno. Você escolhe. Eu sei que na pós-modernidade agora tudo é tóxico. Isso é tóxico. Isso é... Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Se ela não ferir o seu coração, se ela não cortar o nosso coração, não é palavra de Deus. Fique de pé nessa manhã, vamos orar essa canção.